Nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. O desafio de ser homem no século XXI. Isso aqui foi um plágio, né, uma cópia de uma palestra que a Haná fez há um mês, mais ou menos, em que ela deu o segundo título, o desafio de reencarnar mulher. E nós tivemos logo em seguida a Jornada Espírita, a Mulher e o Evangelho, em que 4 palestrantes falaram sobre temas ligados à mulher e ao Evangelho, 4 palestrantes mulher. E aí, no final, eu senti que nós estávamos precisando falar um pouco sobre os homens também, né? Então aí, nós pedimos para falar esse tema aqui. E, na hora, né, de planejar a fala, nós fomos pesquisar alguma inspiração e depois de procurar, né, achei uma inspiração que veio do WhatsApp. Hoje o WhatsApp é o doutor WhatsApp, né, só perto do doutor Google. A gente recebe todo tipo de informação. 90% é desnecessária ou não é verdadeira, né? E eu recebi essa mensagem aqui, ó. Como, né, na jornada, as mulheres que falaram, algumas delas foram chamadas de forma assim um pouco pejorativa, né, de feminista, que feminista para uns é uma coisa maravilhosa, né? Para outros é algo muito feio. Então, alguém falou isso aqui, ó. O feminismo quer masculinizar as mulheres e feminizar os homens. Aí eu falei, ó, essa frase é ideal para a gente tratar do assunto. Porque eu, por exemplo, tenho 3 feministas em casa, né? Uma esposa e 2 filhas. E elas não deixam nada passar barato. Sempre estão atentos aí minhas ações, minhas falas, né, minhas atitudes. E quando eu vi essa frase, eu pensei, poxa, eu nunca senti que minhas filhas quisessem me afeminar. E também, né, pode ser visão de pai, mas eu não vejo as minhas filhas como masculinizadas, né? Então eu falei, isso é um bom começo de conversa, porque o problema, às vezes, não seja do feminismo. E o problema, talvez, seja do nosso conceito do que é feminilidade e masculinidade. O que é ser mulher e o que é ser homem, né? Dentro daquilo que a gente entende de homem e mulher nessa visão heterossexual e tudo, né? Então, fui pesquisar um pouco. E aí a palavra masculinidade, né? Porque feminilidade fica para as mulheres, porque é um campo delas, né? Esse aqui eu posso falar. Então, masculinidade, eu fui me perguntar, né? E pesquisar, o que é ser homem? E aí, identifiquei, assim, alguns comportamentos, alguns valores que são típicos do homem, né? Do masculino, do macho, digamos assim. Correr risco é uma característica do homem, né? A gente, né, Preto, já viu muita gente, muito homem subir em barranco, pular dentro de rio, né? No meio das pedras, não sei o que tem, sair correndo de moto, racha de carro. O homem tem essa ligação maior com o risco. Tanto é que no mundo nasce 5% mais homens, mas tem 5% mais mulheres, porque os homens desencarnam mais e boa parte disso é através das mortes violentas. Outra coisa, não demonstrar fraqueza é uma característica da condição de homem que nós estamos acostumados, né? Eu lembro o meu priminho, ele era pequenininho assim, e um dia a irmãzinha dele mais nova começou a chorar, ele virou para ela e falou assim, chora não, Luana, homem não chora. Quer dizer, ele nem entendia, né, o que significava aquilo, mas desde pequeno ele era orientado no sentido de que o homem não deve chorar. Então o homem não deve chorar, o homem não deve
demonstrar determinadas emoções, sentimentos, que são considerados como fraqueza, né? Homem não deve levar desaforo para casa. Todos nós já vimos inúmeros casos, né, em que homens entram em conflito na rua, voltam em casa, pegam o revólver e fuzila a pessoa, né? Se a gente for lá no cartório do crime ver esses casos, nós vamos ter lá muitos casos desses relatados, porque o homem, ele não pode levar desaforo para casa. Quando eu estava em Paraúna, eu fiquei sabendo de um caso lá, que eu achei muito triste. O rapaz brigou, foi agredido na rua, e foi para casa. E a família praticamente obrigou ele, pôs um revólver na mão dele, falou, isso, né, o homem não apanha na rua, não. Pôs o revólver na mão dele, praticamente obrigou ele lá, e ele foi e matou o cara no meio da rua. Por quê? Porque é coisa de macho, né? Não pode levar desaforo para casa. Ter direito à promiscuidade sexual. Essa é uma outra característica muito forte da masculinidade, né? Quando um homem tem muitas relações sexuais, companheiras, parceiras, experiências, ele é um garanhão, ele é um cabra macho, né? Só que se a mulher tem uma vida semelhante, ela já é taxada de uma série de coisas negativas que vocês sabem muito bem o que, né? Então, assim, o mesmo comportamento, ele é aplaudido nos homens, mas é repudiado nas mulheres, né? Lavar a honra com sangue, que é aquela questão de matar a esposa, matar o amante da esposa e matar o cara que namorou com a filha, né? Essa é uma característica masculina, né? A gente não vê mulheres tomarem essa atitude, mas o homem, de certa forma, isso na mente de muitas pessoas é uma coisa natural. Não fazer atividades de menina, né? Essa questão, a feminilidade, ela é uma coisa que parece uma espécie de doença, porque a gente encontra meninas vestidas de azul em todos os lugares, mas se você tiver um menino vestido de rosa, aquilo lá é motivo de escândalo geral, porque aquilo lá está afetando a masculinidade dele. E determinadas atitudes, determinados comportamentos, brincadeiras, né? Trabalhos domésticos e outras coisas, são considerados coisas de menino, e menino não faz esse tipo de coisa, né? Definir o que a companheira pode fazer. Até hoje a gente ouve muito essa expressão, né? A pessoa fala assim, não, meu marido não deixa, meu marido não deixa, meu marido não deixa. Ah, não, meu marido não deixa, né? É uma frase muito comum entre as próprias mulheres, porque existe dentro das casas essa autoridade, né, do homem de falar, não, isso aqui eu não aceito que você faz. Coisa simples do dia a dia. Fazer piada machista também é uma forma do homem se afirmar enquanto homem, enquanto superior à mulher, né? As chamadas piadas machistas é uma coisa também muito comum. Ter direito de exigir que a esposa cuide da casa, dos filhos e dele, né? Mesmo que ela trabalhe fora, a chamada dupla jornada, né? Então, a esposa tem que manter a casa em ordem, ela é responsável pela educação dos filhos e precisa cuidar dele também, porque ele tem as suas necessidades, né? Ele precisa comer, né? Precisa ter uma roupa lavada e essas coisas, então faz parte, né? Uma vez eu, conversando com um amigo meu, eu falei, poxa, eu preciso lavar esse tênis. Eu falei, você lava tênis? Desde que eu casei, eu nunca mais lavei tênis. Né? Mas acontece que os direitos dos homens vão sendo restringidos através da história. E isso é uma realidade que a gente vai encontrar. Vamos lembrar que o nosso tema é o desafio de ser homem no século XXI. E aí, uma parte desse desafio
é a mudança da legislação, porque a legislação reflete os valores da sociedade. E aí, aos poucos, foi mudando a legislação. Então, desde 1881, a mulher pode ter acesso ao ensino superior. Isso é um decreto de Dom Pedro II, né? 60 anos depois que começou o primeiro curso superior no Brasil, as mulheres puderam se matricular, né? E no ano de 1884, 3 mulheres fizeram matrícula, né? No curso de medicina. Essa aqui é uma frase muito forte, né? Talvez não fosse uma frase para trazer para um ambiente como esse, mas é a verdade, então vamos falar. Desde 1888, o homem não pode estuprar as mulheres escravizadas, né? A chamada Lei Áurea. Que nós, às vezes, não paramos para pensar em certas coisas, né? O que eram as pessoas escravizadas? Eram pessoas que viviam lá na África, que tinham suas aldeias, suas famílias, sua estrutura social, marido, mulher, filho, vó, né? Toda aquela estrutura. E foram trazidos para cá. E é claro que a tendência deles era querer manter essa forma de ser, de conviver. Como que eles trouxeram parte dos valores deles para a própria religião. E aí, a mulher vinha, né, ou nascia no cativeiro, e ela, da mesma forma que o homem, ela era propriedade. Aí falava, poxa, escravo seria uma condição natural acontecer isso. Não é, porque a justificativa para existir a escravidão, é claro que é uma justificativa não aceitável, é de que a gente precisava de mão de obra. Só que a mulher se transformou em propriedade e também uma propriedade que podia ser desfrutada, né, sexualmente. Então, isso é estupro, né? Pelos conceitos que nós temos hoje, é estupro. E aí, né, a gente pensa, hoje o Brasil nós temos pessoas de diversas cores, né, um país miscigenado, aparentemente é porque homens e mulheres brancos casaram com homens e mulheres negros, né? Na verdade, isso aconteceu, mas a origem dessa mistura nossa está nessa questão do estupro das escravizadas, porque os homens, né, os senhores e às vezes os capatazes, feitores, né, eles abusavam das mulheres cativas, elas tinham filhos, muitas vezes o senhor vendia aquele filho, para não ficar incomodando, que era filho dele, vendia, continuava como escravo. Então, essa mistura, ela não veio assim só de uma condição espontânea. Essa miscigenação nossa, ela vem desse estupro também. Quase todos nós devemos ser um pouquinho descendente dessa crueldade, né? Mas em 1888 o homem não pôde fazer isso mais. Por quê? As mulheres, né, como os homens que estavam escravizados, foram libertados e aí desapareceu essa figura do estupro das escravizadas. Mas não porque tenham deixado de querer fazer ou qualquer coisa assim. Desde 1890 a mulher pode ser líder de uma religião. Parece uma coisa fora de contexto, né? Mas até 1890, nós tínhamos uma religião oficial no Brasil, que é o catolicismo. E no catolicismo, a mulher não exerce, né, o papel de liderança, ela está sempre num papel de subalternidade. Então, o líder é sempre o padre, o bispo, o cardeal, e a mulher não tem esse direito, né? E como a religião passou a não ser de Estado, passou a não existir a figura da religião oficial, outros cultos puderam ser praticados, e nós sabemos que existem alguns cultos, algumas religiões que as mulheres, por exemplo, o espiritismo, né, podem tomar frente, ser líder. Igual no espiritismo, a mulher pode ser presidente do centro espírita. Naquela época, pôde ser a partir de 1890, porque antes você podia ser espírita, mas você não podia criar um centro espírita. Em 1962, acabou a tutela do marido sobre a esposa, no Estatuto da Mulher Casada.
que é a tutela do marido sobre a esposa? Nós temos hoje, até os 16 anos, os incapazes. De 16 a 18, nós temos os relativamente incapazes, que são aqueles adolescentes que não podem assumir responsabilidade por conta própria. Se ele vai abrir uma caderneta de poupança, a mãe ou o pai tem que ir junto e assinar. A mesma coisa era com a mulher. A mulher, ao contrário dos escravos, que em 1861 já podiam abrir conta, caderneta de poupança, a mulher em 1915 ela passou a poder também, só que com a autorização do marido. Então ela ia lá, falava, eu quero guardar um dinheiro aqui, então ela levava o marido, ele assinava a ficha, ela assinava a ficha, e ali, a partir daquele momento, ela poderia ter aquele documento. E quase tudo que a mulher fazia, inclusive votar, dependia da autorização do marido. Aí, em 1962, a sociedade estava evoluindo, né? E o Estatuto da Mulher Casada foi uma lei revolucionária que tirou essa condição de tutela. A mulher casada passou a poder exercer os mesmos atos que o marido exercia. E em 1965, nós tivemos, as mulheres tiveram equiparados os direitos eleitorais dos homens. Isso até é uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, porque eu tenho aquela ideia de que em 1932 foi permitido o voto feminino, mas na verdade foi em parte, porque as mulheres que tinham renda própria, eram solteiras, as viúvas podiam votar. As mulheres casadas não tinham esse direito, né, de chegar e falar, não, eu quero votar e se alistar lá. O marido tinha que estar junto e tal. Então, em 1965, as mulheres passaram a ter os mesmos direitos junto à Justiça Eleitoral do que os homens. Em 1977, essa aí já é com a lei do divórcio, a mulher não precisa adotar o sobrenome do homem. Era obrigatório. Casou, a mulher podia até suprimir, de tirar algum sobrenome que ela tinha. Né? Minha mãe era Maria Correia Carrijo. Ela casou, passou a ser Maria Carrijo Barbosa. Tirou um, pode tirar. Mas o do marido era obrigatório. Mesmo que ela não quisesse, que o marido não quisesse, a lei exigia. Então, em 77, ó, imagina, isso é uma coisa bem recente. Desde 1981, o homem não pode alegar legítima defesa da honra. Caso Ângela Diniz. Esse caso, do pessoal da minha geração, deve se lembrar, eles usavam muito a expressão playboy, né, aquele cara que vivia só para desfrutar a vida. Um playboy, né, ele, com seus 40 anos, ele deu 4 tiros na esposa, na companheira, né, de pistola. E ele foi a julgamento, isso foi em 1976, em 1979 ele foi a julgamento e foi absolvido. E qual que era a tese da defesa? Legítima defesa da honra. Ou seja, quem foi julgado, na verdade, não foi ele, foi julgada a mulher. O comportamento dela, né, justificou ele matá-la, porque estava infringindo a honra dele. E era um cara que tinha uma vida assim, muito duvidosa, do ponto de vista da honestidade. Mas ela estava ferindo a honra dele, e ele tinha o direito de dar os 4 tiros de pistola nela e foi absolvido. Só que o julgamento foi anulado, e entre 79 e 81, houve uma campanha muito intensa, que eu me lembro muito bem dela, que era Homem Não Mata. Essa campanha foi uma campanha que falou muito forte, porque havia aquela justificativa, né? Matei por amor. E aí, quem ama não mata. Em 1981, ele voltou ao julgamento e pegou 15 anos. Foi uma festa pública, foi um verdadeiro acontecimento nacional esse julgamento do Doca Street. Então, nós tivemos nesse momento aí o fim, né,
dessa tese, apesar de que há estudos que até 2003 ainda existem, né, em primeiro julgamento, homens sendo absolvidos por essa tese absurda. Desde 1988, o homem tem responsabilidade pelos filhos concebidos fora do casamento. É uma coisa que para nós pode parecer absurda, né? Quando a gente vê a proteção ao indivíduo hoje tão forte. Mas o que acontece? O Código Civil de 1916, ele protegia a família. Então, se o homem tivesse um filho fora da família, aquele filho não ia receber herança, aquele filho não tinha direito a pensão, alimentos, nada. Por quê? Aquele filho, ele era uma ameaça à família. Ele vinha desestabilizar a família. Então, o homem casado, ele tinha esse salvo-conduto, esse passe livre. Ele podia fazer quantos filhos, se envolver com quantas mulheres fosse, e ele não poderia ser incomodado pela lei, porque a instituição do casamento, né, estava sendo preservada. Aí, com a Constituição de 1988, que equiparou, né, filhos adotivos, os chamados filhos espúrios ou bastardos, né, os filhos naturais, todos os filhos adquiriram o mesmo status. Então, desde 1988, se o homem tem um filho fora do casamento, ele é responsável. Antes disso, ele estava com passe livre para reproduzir fora do casamento. Desde 2006, as mulheres têm mais proteção contra a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha, né? Porque até essa época a violência doméstica era considerada uma coisa natural. Em briga de marido e mulher, ninguém bate a colher, né? E eles estão resolvendo o problema em casa. Se a coisa partiu para as vias de fato, ninguém tem nada a ver com isso. E essa mulher levou tiro, né? Foi agredida 2 vezes, ficou paraplégica, lutou para que o marido fosse condenado, porque mesmo atirando, a justiça não queria condená-lo, né? E aí surgiu essa legislação. Desde 2006, a legislação prevê o estupro marital. Esse estupro marital, ele também está previsto na Lei Maria da Penha, embora não precisasse estar, mas o que acontece? O estupro ele era considerado, né, em determinadas circunstâncias. Dentro do casamento não havia figura do estupro, né? É como se a mulher tivesse a obrigação de satisfazer os desejos do homem incondicionalmente, né? Esses dias mesmo, a gente viu um caso aí, né, de uma modelo, acho que foi uma modelo, que foi espancada pelo namorado, apareceu o rosto dela todo desfigurado, porque ela tem uma doença que causa dor no ato sexual e ela se recusou a ter o ato sexual, o cara espancou ela, né? A Grazi, que trabalha com assistência social, ela já passou muito pela situação de falar para as mulheres que elas não são obrigadas a ter relação sexual de acordo com o desejo do marido, e elas falam, mas isso é verdade? Né? É assim? Né? Não é uma obrigação minha? E até esses dias eu recebi um relato interessante de que o cara falou para a mulher que podia ir embora. Na época ela estava doente. Ele falou, mas você não está podendo ter relação sexual comigo, para que você serve, né? Vai embora. Então, a partir desse momento, existe a figura do estupro marital. E o estupro, né, como a gente sabe, ele pode se configurar a partir de uma série de circunstâncias. Desde 2015, é agravante do crime de homicídio matar mulher por ser mulher. Isso aí vem mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Ou a pessoa é agredida por ser mulher, ou pelo relacionamento afetivo na condição de mulher, principalmente nos casos de violência doméstica, de ex-companheiros. Então, a pena, porque quando o juiz vai analisar um caso de assassinato, ele tem os atenuantes e os agravantes. Então, por exemplo, se usou motivo torpe, né, motivo fútil para matar a pessoa,
A pena aumenta. Ele parte sempre de uma pena, vai diminuindo ou aumentando de acordo com as atenuantes e agravantes. E passou a ser um agravante muito forte, né? O assassinato da mulher, por ser mulher, é a chamada lei do feminicídio, né? Que, na verdade, não é uma lei que trata de um crime, que é uma lei que pegou o crime que já existia e deu mais gravidade a ele nesse caso. Desde 2018, não pode mais importunar sexualmente, né? O que aconteceu? Todos nós sabemos, há alguns anos, alguns meses, né, em 2017, 2018, veio na imprensa muitos casos, né, daqueles homens que ficam importunando as mulheres no ônibus, né, passando a mão e se esfregando e aquela coisa toda. Só que essas pessoas eram detidas e, como não caracterizava estupro, elas eram liberadas. Aí agora tem uma lei, se fizer isso agora, já pode ser condenado. E a outra daqui, que é uma que vai chegar. Intimidação sexual. Ainda não é crime no Brasil. Em alguns países dá multa violentíssima. E na Bélgica é crime desde 2014. O que é a intimidação sexual? É a chamada cantada de rua, né? Lá na França, aquele assovio fio-fio, ele já gera multa. E isso parece, para nós homens, parece uma coisa pouco significativa, mas a maioria das mulheres passam constrangimentos constantes em função disso, né? Vamos aí fazer um abaixo-assinado, né, para que chegue no Brasil logo, nós estamos meio atrasados nisso aí. Então, deu para perceber que a legislação, desde o tempo que tinha direito de estuprar lá, defendido por lei, até no momento que já não vai poder mais, né, dar cantada no meio de rua, como que a legislação está espremendo o homem. E por isso que a gente está falando em desafio de ser homem no século XXI. Porque muitas daquelas coisas que a lei nos permitia fazer enquanto homens, hoje ela não permite mais. Então, o meu avô, ele tinha uma liberdade de ação, ele tinha direitos. Direito não é a mesma coisa de justiça, né? Direito é aquilo que está no papel. Ele tinha direitos que eu não tenho mais, e que meus netos, se eu tiver netos, eles não vão ter também, e muito menos ainda, né? O que era normal, hoje já está criminalizado. Aí, a gente vê que a visão da sociedade, ela está mudando também, não é só a legislação. Então, nós temos alguns casos aqui muito interessantes. Isso aqui foi retirado de uma revista norte-americana de 1955. A revista norte-americana, ela tinha um resumo melhor, a gente trouxe dela, mas tem algumas revistas brasileiras que vão aparecer aqui também. E no caso dessa revista, é interessante que os Estados Unidos é um país que sempre esteve na vanguarda do feminismo. E esses aqui são 18 conselhos para uma esposa, né? Então, vamos ver aqui quantos que vocês concordam com eles. Primeiro, tenha o jantar sempre pronto, porque, planeje com antecedência. Essa é uma maneira de deixá-lo saber que você se importa com ele. E com sua necessidade, né? O homem chega com fome em casa, então ele precisa que a comida esteja pronta. A maioria dos homens estão com fome, aí, já vê essa? Quando chegam em casa e esperam por uma boa refeição, especialmente se for seu prato predileto. Faz parte da recepção calorosa. Maravilha, né? Separe 15 minutos para descansar. Assim você estará revigorada quando ele chegar. Retoque a maquiagem, ponha uma fita no cabelo e pareça animada, né? Receber o marido é uma coisa muito importante. Seja amável e interessante para ele. Seu dia foi cheio, foi chato e pode precisar que o anime. É uma das suas funções fazer isso. O cara chegou, né, meio desanimado, cansado, o dia foi difícil.
levantar a moral do cara, né? Falar, poxa, você é bonito demais, tal. Durante os meses mais frios, você deverá preparar e acender uma fogueira, né? Coisa lá dos Estados Unidos, que no caso é lareira, né? Má tradução aqui, para ele relaxar. Seu marido vai sentir que chegou num lugar de descanso e refúgio. Afinal, providenciando o seu conforto, você terá satisfação pessoal, né? Aquele negócio que o lar é o refúgio do guerreiro, né? Coisa maravilhosa. E a satisfação não é só dele, você também vai ter uma satisfação muito grande de ver que ele está plenamente satisfeito com a sua recepção. Dedique alguns minutos para lavar as mãos e os rostos das crianças, se eles forem pequenos, pentear os cabelos e, se necessário, trocar de roupa. As crianças são pequenos tesouros e ele gostaria de vê-los assim. Né? Chegar em casa, minha criança é um tesouro, eu sou um cara muito bom, né? Valorizo muito meus filhos, eles são um tesouro para mim, eu gosto muito deles. Então, minha esposa vai dar uma maquiada neles, uma arrumadinha, né? Tirar a terra, deixar eles lindinhos, para que eu fique feliz quando chegar em casa. Minimize os ruídos. Quando ele chegar, desligue a máquina de lavar, secadora a vácuo, incentive as crianças a ficarem quietas. Muita paz nessa hora, né? Seja feliz ao vê-lo, ou receba com um sorriso caloroso. Mostre sinceridade e desejo de agradá-lo. Ouça-o. Né? A psicologia diz que a mulher tem uma necessidade muito grande de falar. Né? Eu, em termos de casamento, eu descobri que os primeiros 30 minutos, quando eu chego em casa, é para escutar a mulher. Porque ela tem aquela necessidade de falar. E isso é bom para o homem, porque o homem tem uma necessidade de esquecer, né? Mas aqui, além de não poder falar, ainda tem que escutar o cabra, né? E olha que só foi metade. Você pode ter uma dúzia de coisas vai me ajudando aí, uma dúzia de coisas para dizer para ele, mas sua chegada não é o momento, deixe-o falar primeiro. Lembre-se, os temas de conversa dele são mais importantes do que os seus. Claro, então deixa ele falar primeiro, porque o bicho é mais esperto. Nunca reclame se ele chegar tarde, sair para jantar ou sem você. Em vez disso, tente compreender seu mundo de tensão e a pressão dele, e a necessidade de estar em casa e relaxar. Certo? Então, não fica nervosa se ele chegar tarde, não. Seu objetivo, certificar-se de que a sua casa é um lugar de paz, onde a ordem e tranquilidade, onde seu marido pode se renovar em corpo e espírito, né? Repouso do guerreiro. Não o cumprimente com queixas e problemas. Nada de queixar para o marido quando ele chegar em casa. Não reclame se ele se atrasar para a janta ou passar a noite fora. Veja isso como uma pequena compensação ao que ele pode ter passado durante o dia. Maravilha, né? Então, pousou fora, faz prece para que a noitada seja boa, porque isso é normal. Deixe-o confortável. Faça com que ele se incline para trás, numa cadeira dobrável, agradável, ou deitar-se no quarto. Dê uma bebida quente ou fria para ele. Fria ou quente, né? No inverno quente, no verão fria, e assim por diante. Arrume o travesseiro e se ofereça para tirar os sapatos dele. Fale em voz baixa, suave e agradável.
né? Não, e esse negócio de tirar o sapato, vocês podem achar muito estranho, mas eu já acompanhei essa prática. O cara chegar em casa, sandalinha está lá e tal, né? Não faça perguntas sobre ações ou questione sua integridade. Lembre-se de que ele é o dono da casa e, como tal, irá sempre exercer sua vontade com parcialidade e veracidade. Você não tem o direito de questioná-lo. Mas a mais chique mesmo é a última, né? Uma boa esposa sabe o seu lugar. Aí, nesse caso aqui, eu peguei a ilustração, porque tem algumas ilustrações na revista, né? Então, uma boa esposa sabe o seu lugar. Então, a ilustração dessa frase 18 é essa aqui, ó. Olha como é que ela está feliz. Ela está feliz demais, é a vida muito boa dela, né? Ela está muito feliz. E ela sabe o seu lugar. Tem mais. Essa aqui é do Brasil, tá? Não se deve irritar um homem com ciúmes e dúvidas. Jornal das Moças, 1957. Se desconfiar da infidelidade do seu marido, a esposa deve redobrar carinho e provas de afeto. Revista Cláudia, 1960. Por quê? O cara sai e procura aventura lá. É porque em casa não está tão bom. Então, você torna em casa um lugar mais agradável que o cara volta para dentro de casa. Ô, Grazi, você já leu a Revista Cláudia? Já, né? Todos nós aqui já lemos a Revista Cláudia. Você acabou de se decepcionar com ela, né? É fundamental manter sempre a aparência impecável diante do marido, né? Jornal das Moças, 1957. Esse negócio de andar desleixada dentro de casa, né? Colocar short, sandália de dedo, não pode, é de salto dentro de casa. Se seu marido fuma, não arrume brinca pelo simples fato dele sujar o tapete, né? Tem um cinzeiro espalhado pela casa toda. O que tem o cara jogar cinza no carpete, né? É coisa à toa. Sai distribuindo cinzeiro. Se possível, sai atrás do cara com o cinzeiro na mão. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, nada de incomodá-lo com serviços domésticos. Jornal da Moça, 1959. E essa última tem tudo a ver lá, né, com a nossa proposta. Saber o que é masculinidade. Feminilidade a gente não vai tratar porque não é a nossa praia. Mas aqui tem uma dica. O lugar de mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Revista Querida, 1955. Agora, vamos entender isso aqui. Naquela época, eles estão dizendo que o trabalho da mulher fora masculiniza. Né? Ou seja, o movimento feminista daquela época queria que a mulher pudesse trabalhar fora de casa. E para as pessoas que não eram no movimento feminista em 1955, todas vocês aqui, praticamente, estão masculinizadas, porque vocês trabalham fora de casa. Então, essa que é a grande pergunta. Será que essa questão de masculinidade e feminilidade é uma coisa absoluta, ou a gente trabalha com os preconceitos, com os valores da sociedade na qual nós estamos? Né? Às vezes, elas estavam erradas, as pessoas que falavam lá, que masculiniza. Provavelmente tem mulher que trabalha fora hoje e que não usa o bigode, né? Então, eles podiam estar errados. Aí, agora, como a gente está falando de masculinidade, vou apresentar aqui umas imagens para vocês verem se isso ajuda a gente a entender qual a visão que a gente tem de masculinidade, né? A primeira aqui, isso aqui é lá do 300. É o guerreiro. Isso é uma característica de macho mesmo, né? Olha aí, ó. Olha o gritão que o bicho dá. Eles 300, eles estavam lutando com 5.000, ia morrer todo mundo. Mas ele está aí todo animadão, porque o negócio dele é matar e morrer com honra.
Então, essa questão da condição de guerreiro, né, ela é uma característica associada ao masculino, né? Isso aqui é o que a gente chama de uma família patriarcal. Tá vendo? O pai lá atrás, bigodudo, todo sério, os dois meninos lá, a mãe na frente, rodeada das meninas, né? O pai como centro da família, né? A autoridade lá em pé. Tem uma outra aqui que é mais difícil de ver, mas na frente vai um homem, depois uma filha, outra filha, a mulher e os escravos, né? É uma característica da família patriarcal. Meu bisavô, a família dele só comia depois que ele almoçava e ele jantava. Ele chegava em casa, almoçava, jantava, e depois a família comia, né? O homem sempre à frente. Esse aqui, né, é um outro símbolo de macheza, né? Cangaceiro. Cangaceiro deve ser o caboclo no mundo que fala mais a palavra macho, né? Cabra macho, cabra macho. Então, esse aí é um símbolo. Olha, não dá para ver direito, não, mas o cabra tem um fuzil aqui, tem uma facona, né, atravessada na cintura e é macho mesmo, né? Eu não o desafiaria, eu não diria para ele que ele não é macho. Outra, né, estereótipo de macho aqui no Brasil, que já virou motivo de chacota, né, que é o gaúcho, né? Gaúcho, macho, tchê, né? Então, cabra, né, tem livros e livros de piada de gaúcho aí, que é justamente o pessoal contrariando, mas a cultura lá é do cabra macho, né? Eu tinha um amigo lá do Sul, ele disse que até há pouco tempo, todo homem lá no Rio Grande do Sul, não sei se é verdade, mas ele era do Rio Grande do Sul, mais ou menos da minha idade, tinha que saber lutar de facão. Certo? Então, o cabra tem que ser macho mesmo. Então, essa é uma característica de macho. Essa foto aqui, pena que vocês não estão vendo de perto. Essa foto é bonita demais. Depois, até vocês procurarem na internet, ela é uma beleza. Está vendo o cabra aí? Isso é serviço de macho, né? O cabra em cima de um touro. Mesmo que seja 8 segundos só, isso aí é prova de macheza. Vocês estão vendo como que a condição de masculinidade está associada a alguns papéis? Aí, ó. Olha aí, cara. E simpático. Além de macho, o cabra é simpático. Ó, sorriso bonito. Né? O bicho é simpático mesmo. Né? É um machão. Esse aqui é uma lenda. Existem duas personagens importantes na história que são símbolo do homem sedutor, que é o Casanova, que ele escreveu sobre a biografia dele, uma metade deve ser mentira, porque ele inventou um monte de coisa para dizer que ele era o máximo, e esse cabra aqui, que é uma lenda, que é contada de diversas formas, e é o nosso Dom Juan. Né? Dom Juan, ele é o símbolo também dessa masculinidade, né? Do homem pegador, né? Do homem que conquista. Esse aqui, quem conhece esse cara? Ninguém conhece? Rodrigo? Você sabe alguma coisa sobre esse cabra? Ele é casado com a Fernanda Lima, né? A mulher dele sai de roupa íntima num programa de televisão, né? Que é Amor e Sexo, né? Ele tem um programa de culinária. E por isso eu recomendo para todas as mulheres que estão presentes aqui, se tiver algum ouvindo na internet, se encontrarem esse rapaz, né, pode vir a ficar solteiro um dia, não dê moral para ele, porque, pelo jeito, ele não é um bom símbolo de masculinidade, né? Porque é um cara... Como é que é o apelido que eles dão para ele? Homenzão, né? Porque ele consegue traduzir, né, uma visão moderna da masculinidade. O programa dele chama Tempero de Família, e ele faz na casa dele, ele posta lá a vida doméstica, leva o menino para a escola, essas coisas todas. E tá aí. Meio feinho, tadinho, mas a gente dá uma chance para ele. E esse cabra aqui, será que ele é macho? Esse aí, ó, que está com o menino no colo, depois tem um menino ajoelhado, vestido de mulher.
Muito estranho, né? Um homem vestido de mulher. Não deve ser macho, não, né? Apesar de ter um bigodinho. Esse cara aqui, ele é lá da Tailândia, e ele tem 2 filhos, a esposa dele foi embora para a Europa e deixou ele com as crianças. Então, ele cuida das crianças sozinho. E lá na Tailândia tem uma atividade, no Dia das Mães, que é as mães irem à escola e os filhos brincarem com as mães. Né? Aquilo de lá é uma brincadeira. Aí, ele é mecânico de moto. Ele começou a festa lá, ele passou na casa dele, pegou um vestido da mãe, vestiu, sentou lá, né? E ficou esperando. E participou, porque os filhos não se sentissem deslocados, porque todos os coleguinhas tinham mãe lá no momento, né? Dentro de um conceito tradicional de masculinidade, a gente ia dizer que homem não usa vestido, né? Mas eu acho que ele não está se sentindo muito intimidado com isso, não. Então, os desafios que nós temos hoje, né, enquanto homens, é manter a nossa masculinidade, né, que é um direito nosso, caso queira, né, e cultivar as emoções, conviver com novas normas, novos valores e comportamentos. Ou seja, eu continuo sendo homem, mas eu tenho que entender que a sociedade está mudando, e se eu quiser continuar convivendo com a sociedade de forma harmoniosa, eu também tenho que mudar. Nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante na China, Coreia do Sul e Japão. A China, ela criou a política do filho homem, né, filho único, então lá tem muito mais homem do que mulher, né? Mas as mulheres não querem casar. As mulheres japonesas também não querem casar. E as mulheres sul-coreanas não querem casar. Aí eu estava vendo uma reportagem e perguntaram para uma jovem lá de 24 anos, formada na faculdade, né, independência financeira, perguntaram para ela, qual a visão que você acha que os homens sul-coreanos têm das mulheres? Ele falou assim, como que eles veem as mulheres, né? A resposta delas, como escravas. E a família, né, oriental tem esse negócio, a mulher casa, ela passa a ser uma espécie de propriedade, não só do marido, mas da família. Por exemplo, lá tem um feriado longo, que tem que ficar fazendo comida uns 4, 5 dias, a sogra exige que ela esteja na cozinha, cozinhando para a família toda. Então, o que as mulheres estão preferindo? Ficar solteiras. Ficar solteiras, por quê? Então, quem está sendo prejudicado? As mulheres, mas os homens também, né? Porque estão ficando sem mulher também, né? Então, se ele não se adapta, vai ter consequência, né? Para o homem também. Aí a gente está aqui, né? Falando, mas nós estamos no centro espírita, nós estamos analisando o Evangelho, né? Então não podemos deixar o Evangelho de fora. 2 passagens do Evangelho. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Os fariseus chegaram para ele, que Jesus foi um indisciplinado, né? Isso aqui, se ele tivesse respondido de outra forma, eles já tinham crucificado ele logo nesse dia. Perguntou, mas Moisés falou que a gente podia dispensar as mulheres. Ele falou, por causa da dureza dos seus corações. Né? Naquela época, se ele exigisse diferente, vocês não aceitariam. E outra, que também fizeram a pergunta para ver se jogava ele na cruz mais cedo. Moisés, né, na lei, nos mandou Moisés que as mulheres, as tais, né, coisa feia, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Que é as tais? Eram as mulheres pegas em adultério, as prostitutas e tal. Então, a mulher foi pega em adultério, né, fazendo sexo que não fosse com seu marido, em qualquer outra circunstância que ela tivesse. Ela simplesmente era levada ali para a praça, né, do Rosário. Naquela época, pedra que não faltava lá, não tinha asfalto, né? Cada um pegava as suas e ia atacando ela até ela desencarnar. Né? E é justamente esse aqui, naquele caso da mulher adúltera, que ele pergunta, né? Quem tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Então,
a gente vê que no Evangelho há um choque entre o costume do povo judeu, né, muitas coisas vindo de próprio Moisés, e com a moral nova de Jesus. E Jesus foi feito essas perguntas para crucificá-lo. Se ele mandasse soltar a mulher adúltera, eles iam falar que ele estava derrubando, né, a lei de Moisés. Por isso que ele usou esses artifícios, né, de falar quem tivesse em pecado que atira a primeira pedra e tal. Foi uma forma de responder de forma indireta. Mas a gente vê que Jesus explicou tudo com aquela palavra lá que está em destaque. Homem e mulher são diferentes, homem e mulher devem ter direitos diferentes, devem ter funções diferentes, devem ter papéis diferentes. É a dureza dos nossos corações que faz com que sejam impostas as regras, né? Até 1861 a mulher não podia ir para a faculdade. Hoje tem mais mulher na faculdade do que homem, né? Mas por que mulher não podia ir para a faculdade? Não, a mulher não está preparada, a mulher não tem intelecto, eles não sabiam nem se mulher tinha alma, né? Aquele negócio todo, não vai pôr mulher na faculdade. Mulher não tem condições, não. Né? Hoje, a gente sabe que os cursos superiores estão sendo ocupados mais por mulheres do que homens, né? Então, essa é a questão. Determinados comportamentos, valores e atitudes minhas, elas existem porque é da essência minha enquanto homem, né? Ninguém pode ser exigido que deixe de ser homem, né? Que seja masculino. Mas essas questões, elas dizem respeito à minha condição de homem ou dizem respeito ao meu egoísmo, né? À minha tirania, à minha forma de sentir o próximo. Então, é masculinidade ou é dureza de coração? Se a gente for observar o passado longínquo, a gente vê que eram coisas absurdas. Não é porque o cara era um homem que ele tinha direito de estuprar a escravizada, né? Então, é porque há uma certa dureza em torno disso, né? E essa dureza de coração, ela leva a gente ao preconceito social, né? Eu estava vendo um vídeo ontem, eles pegaram uma menina na Geórgia, uma branquinha, coisinha mais fofa, puseram na rua, sozinha, todo mundo veio e tentou ver o que ela precisava, 6 anos. Depois ela entrou num restaurante e todo mundo tratando nela ali, na criança de 6 anos, coisa mais linda, né? Aí depois eles pegaram ela, puseram uma roupinha suja, passaram a terra na cara dela ali, puseram ela suja e colocaram ela na calçada. Ninguém parou para olhar a menina. E na hora que ela entrou no restaurante, nessa condição, as pessoas foram empurrando ela e chegou uma hora que ela saiu chorando, eles pararam, porque já estava abalando a menina e teve quem pedisse para que tirasse ela lá de dentro, né? E isso era a mesma criança, né? E ela, depois, fazendo uma entrevistinha com ela, né? Ela, só porque meu rosto estava sujo, todo mundo estava bravo comigo, né? Então, preconceito social. O racismo, né? Que a gente sabe que é realidade no mundo inteiro, aqui no Brasil também, mesmo que a legislação proteja. Machismo, né? Que é algo muito comum e faz parte da nossa sociedade patriarcal. E a homofobia, que também é uma forma. São muitas outras formas, né, da gente ver essa dureza de coração reagir, se transformar em comportamento social, né? Mas eu coloquei esses 4 aqui porque me deu vontade de colocar uma fotografia de uma pessoa para finalizar, né? Uma pessoa que dedicou a vida aos outros e que foi assassinada. E, da mesma forma que aconteceu com a Ângela Diniz, ela está sendo muito mais julgada do que os assassinos. Os assassinos foram presos e ninguém comemorou. Mas ninguém falou mal deles, ninguém pediu uma pena severa para eles. Mas ela tem sido julgada, né, na sociedade por suas escolhas pessoais, por sua origem, né, pela sua condição de cor, orientação sexual, por ser mulher. Então, eu queria terminar aqui
para a nossa reflexão, né, sobre essa questão da dureza de coração, com a foto da Marielle Franco, que nasceu em 1979 e que foi fuzilada em 2018 e ainda continua sendo julgada por todos nós, porque não atende a determinados padrões que nós achamos que são os verdadeiros padrões morais que nós devemos seguir. Então fica aí a nossa reflexão sobre a questão da masculinidade e a gente refletir nos diversos posicionamentos que nós temos na vida, se realmente aquilo é algo essencial, aquilo é da natureza humana, aquilo faz parte, né, da essência, ou se é apenas um preconceito, uma discriminação, se apenas não é um reflexo ainda do nosso coração ainda muito endurecido. José, você vai dar recado? Bom, vamos aos recados. Dia 24 do 4, numa quarta-feira, a gente vai ter uma atividade com a Marla relacionada ao Departamento da Família. E ela vai falar sobre o tema Os Desafios do Relacionamento a dois. Então, esse ano, o Departamento da Família está trabalhando relações conjugais. Então, ela vai trabalhar durante todo o ano esse tipo de temas relacionados ao relacionamento familiar, no caso, o relacionamento entre casais. Vou repetir o tema, Os Desafios do Relacionamento a dois. Então, no dia 24, quarta-feira, às 19h30, nós iremos transmitir a palestra pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Então, a gente vai transmitir a atividade também. Outra coisa que a gente pede é para quem for vir, até aqueles que não foram vir também, para trazerem as perguntas adiantado. Porque como se trata do relacionamento a dois, às vezes alguém quer fazer uma pergunta e não gostaria de se expor. Então a gente vai colocar uma caixinha ali dentro da livraria para guardar essas perguntas para no dia ela responder após a atividade. Tá? Então tragam as perguntas de vocês assim que tiverem. Isso, a Marla que vai dar, no dia 24. Isso, desse mês. E falando sobre a questão da transmissão, vou fazer uma explicação aqui. Por que a gente não está transmitindo ao vivo pelo Facebook e estamos transmitindo pelo YouTube? Porque no YouTube a gente tem uma capacidade de organizar as palestras por temas, também organizar as palestras de maneira que fique mais fácil as pessoas acharem, coisa que no Facebook não fica tão fácil. Mas quando a gente coloca o link lá no Facebook, automaticamente te leva direto para o YouTube para você assistir ao vivo. A gente está tentando melhorar as transmissões para que não fique dando tantos problemas. E o segundo fato que a gente está trabalhando, porque a gente está trabalhando no YouTube, é porque quem não tem Facebook pode assistir no YouTube, não precisa ter cadastro, é livre, tá? Então o acesso é da mesma maneira. Assim, quem quiser conversar comigo, dar opiniões também, fazer sugestões, a gente está aberto, porque o centro representa as necessidades nossas, então é muito importante vocês participarem também das decisões. O canal é o mesmo nome do centro, Fraternidade Espírita Allan Kardec, Silvânia, Goiás. Pode procurar lá, se inscrever, compartilhar os vídeos, tá? Dá para baixar depois também. Então, a gente conta com a contribuição de vocês. Assim como a contribuição de vocês, tem uma caixinha ali na entrada para vocês deixarem as opiniões de vocês, de temas, de palestrantes, de atividades que o centro poderia oferecer. Tá? Então, a casa é um ambiente social, todos que podem participar com as suas opiniões e com as suas sugestões, que serão muito bem-vindas. Agradecemos a todos, o Wagner vai fazer a prece de encerramento e desejamos a todos uma ótima semana. O Zé quase me matou de susto. Porque falou assim, também sob contribuição, olhei fora, tem uma caixinha, falei, pronto, vou ter que passar lá e deixar um dinheiro, né, Zé? Ainda bem que você explicou bem. Amado Mestre Jesus,